Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui falando com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra que vem de Deus para o seu coração. E o tema, meus irmãos, é uma história de amor. Uma história de amor. História esta, meus irmãos, que fala a respeito do amor mais puro, isso mesmo. Mais puro, mais sincero, isso mesmo. De mais entrega. Este amor, meus irmãos, a Bíblia faz menção que é o amor de Deus por mim e por você. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para aquele que nele crer, isso mesmo, colocar a sua vida em Jesus Cristo, isso mesmo, aquele que colocar a sua vida em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha o que diz, meus irmãos, a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 53, diz assim, a palavra de Deus diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Jesus Cristo, meus irmãos, ele tinha toda honra, toda glória, juntamente com o Pai. Tinha um conforto, meus irmãos, dos céus, isso mesmo. Sendo, meus irmãos, Deus, ele estava ali com o Pai. E Jesus, meus irmãos, ele se desfez de tudo que ele era e o que ele tinha, isso mesmo, para que ele pudesse morrer, isso mesmo, ressuscitar, padecer, isso mesmo, por mim e por você. Olha o que diz a palavra de Deus. Nele, olhe bem, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Este é um amor puro, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, isso mesmo. A gente amar, meus irmãos, alguém que nos serve, a gente amar, meus irmãos, alguém que tem algo para nos oferecer, é fácil, isso mesmo. Alguém que faz as nossas vontades, é fácil. E Deus que amou o mundo, pela humanidade, meus irmãos, pecadora. Deus olhou dos céus, meus irmãos, e todos tinham pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos que destituídos estavam da glória de Deus. E mesmo assim, envia seu Filho, Jesus Cristo, isso mesmo, para dar a vida pela humanidade, por pessoas pecadoras, isso mesmo. E Jesus, meus irmãos, sofreu, padeceu, foi humilhado. Esta, meus irmãos, é a maior prova de amor que nós temos. O amor de Jesus Cristo, amor puro, santo, amor, meus irmãos, isso mesmo, é verdadeiro. E quando nós, meus irmãos, somos alcançados pelo amor de Cristo, quando nós somos alcançados pelo amor de Jesus Cristo, olhe bem, esse amor ele tem que transbordar nas nossas vidas, para que da mesma forma que Cristo nos amou, nós possamos amar uns aos outros. Não um amor, meus irmãos, isso mesmo, de barganha, de troca, mas é o amor puro e sincero, é o amor de Cristo que estará dentro dos nossos corações. A maior prova de um crente, de um cristão,
não é, meus irmãos, os seus talentos, não é, meus irmãos, os seus dons, não é, meus irmãos, isso mesmo, a sua inteligência. O maior, meus irmãos, a maior prova, isso mesmo, de um cristão que nasceu de novo e experimentou o amor de Jesus Cristo, é que o amor de Cristo está no coração dele. Isso mesmo, o amor de Cristo está no coração dele. É aquela pessoa que ama, que perdoa, é aquela pessoa, meus irmãos, que espera, que sofre, isso mesmo, um pelos outros. Olha que coisa maravilhosa. O amor de Cristo, meus irmãos, nos faz nos humilhar, nos faz, meus irmãos, esperar, isso mesmo, nos faz, meus irmãos, renunciar. Esse é o amor de Jesus Cristo, isso mesmo. É tanto que Jesus, meus irmãos, não havia, ele sendo Deus, olhando para ele, a Bíblia diz que não havia formosura e aparência alguma nele. Olha que coisa interessante. Aquele que tinha todo o poder, toda a glória, todo o conforto, agora, meus irmãos, ele abriu mão de si, isso, pelo amor. O que levou Jesus vir? Abrir mão de quem ele era, do seu status ali, meus irmãos, status e da sua glória, né? Status não, né? Vamos dizer, uma palavra mais santa, pura. Abriu mão, meus irmãos, da sua glória, juntamente com o Pai, para, meus irmãos, sofrer, ser humilhado, padecer. E é o que está escrito em João 3,16, né? O amor de Deus, que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para aquele que nele crer não pereça. Aquele que põe a sua vida em Jesus Cristo, meus irmãos, este é sarado, este é curado, este é perdoado. Isso mesmo. Pois então creia em Jesus Cristo, renda a sua vida para Ele, deixe que Ele te cure, te salve, te liberte. Isso mesmo. E quando nós somos impactados, meus irmãos, e alcançados pelo amor de Jesus Cristo, em nós, meus irmãos, não resta orgulho. Em nós, meus irmãos, agora nós começamos a ser transformados. E o mesmo amor que nós fomos alcançados é o que nós iremos oferecer neste mundo. Isso mesmo. Amando, perdoando, sendo compassivo, sendo manso, sendo longânimo. Ah, pastor, não é fácil. Não é fácil. Isso mesmo, não é fácil. A gente, meus irmãos, na nossa condição particular, nós não conseguimos, meus irmãos, dar aquilo, meus irmãos, que não vem de nós. Aquilo que só pode vir por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar, meus irmãos, como o mundo ama, é fácil. Amar, meus irmãos, quando alguém me serve, quando alguém faz as minhas vontades. Amar, meus irmãos, quando existem benefícios em meu favor, é fácil. Mas a gente amar, meus irmãos, como Jesus Cristo amou, somente quem foi alcançado e experimentou quão santo é o amor de Deus, meus irmãos, por nós. Quando nós não tínhamos nada para lhe oferecer, Ele nos amou, nos perdoou, nos sarou, nos curou e nos cura e nos sara todos os dias. Isso. E é isso, meus irmãos, que nós devemos oferecer. Um amor santo e um amor puro, o amor de Jesus Cristo. Onde existe amor, meus irmãos, existe unidade. Em uma família onde existe, meus irmãos, amor, existe unidade. Você pode começar isso mesmo, sendo o exemplo, seja na sua casa, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, isso mesmo, sendo um exemplo de uma pessoa que ama, que perdoa, compassiva, misericordiosa, longânima, isso mesmo, apta, mesmo que venha sofrer. O amor, meus irmãos, que não está sujeito a sofrer, a esperar, a padecer, isso mesmo. Esse amor não é o de Cristo, isso mesmo. Esse amor é o amor do mundo. O amor do mundo, meus irmãos, é aquele amor, meus irmãos, de aparência. É aquele amor, meus irmãos, de barganha. Mas o amor de Cristo é aquele amor, meus irmãos, que suporta, que sofre. No livro de Coríntios, meus irmãos, capítulo 13, 1 Coríntios 13, a Bíblia diz que o maior dom é o amor. Ainda que alguém, meus irmãos, falasse a língua dos anjos, tivesse
fé, de transportar montes. Mas se não tivesse amor, nada disso lhe adiantaria. E esse amor, meus irmãos, não vem particular do homem. Só vem, meus irmãos, se ele foi alcançado verdadeiramente por Jesus Cristo. Esse amor, meus irmãos, a Bíblia diz que é sofredor, é longânimo, é paciente. Olha que coisa maravilhosa. É manso, é sofredor. Somente, meus irmãos, quem recebeu Cristo, quem recebeu o amor de Cristo, é que está apto, meus irmãos, a sofrer uns pelos outros, a esperar, a ser manso, isso mesmo. E alguém diz assim: pastor, mas como que eu vou dar aquilo que eu não recebo? É a gente, meus irmãos, dando, não do que a gente recebeu deste mundo, mas do que a gente recebeu de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode ser o exemplo, pode começar a transformação por você, dentro do ambiente onde você convive, sendo um exemplo. O amor, meus irmãos, sara, edifica, é o maior exemplo que nós podemos dar. Amém, meus irmãos? Se existisse mais, meus irmãos, o amor de Cristo, não havia, meus irmãos, famílias tantas destruídas, isso mesmo, tantos problemas neste mundo. É tanto que o próprio Jesus diz que cada vez mais o amor de muitos esfriarão. Isso mesmo, porque as pessoas estão se distanciando do que é de Deus. E somente nós nos aproximando, experimentando o amor de Cristo, aquele, meus irmãos, que morreu, isso mesmo, homem de dores, esse é o exemplo, né? É assim, meus irmãos, que nós iremos oferecer este amor santo e puro. Olha o que diz a palavra de Deus. Era desprezado e o mais indigno. Como que alguém pode, meus irmãos, tendo todo o poder, toda a glória, agora era o mais desprezado, o mais indigno, entre os homens, homens de dores, homem de dores, isso mesmo, esse era Jesus, homem de dores. Por que homem de dores? Porque ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades e pôs sobre ele, isso mesmo. E quando nós somos alcançados por este amor, nós devemos, meus irmãos, mostrar o amor de Cristo que nós recebemos nos nossos corações. E era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, meus irmãos, o amor de Cristo, né? Mas olha o sofrimento, a aflição, dores, isso mesmo, humilhações. É isso, meus irmãos, que é a maior história e exemplo de amor deste mundo, é o amor de Jesus Cristo. Aquele, meus irmãos, que sofreu, padeceu, isso mesmo, por aqueles que não tinham nada a lhe oferecer. E nós, meus irmãos, sendo alcançados por este amor, podemos, meus irmãos, seguir este exemplo, isso mesmo, seguindo este exemplo, para que através das nossas vidas as pessoas possam experimentar qual é o verdadeiro amor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que entrou nos nossos corações e também tem o poder, isso mesmo, de impactar muitas pessoas. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa agora, neste momento tão especial. Permita-se que o amor de Cristo entre no seu coração. Permita que o amor de Jesus Cristo entre no seu coração e que através da sua vida você seja um grande exemplo para alcançar vidas. Isso mesmo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai, neste momento tão especial de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, que onde essa mensagem, esta oração chegar, possa alcançar vidas, Senhor, trazer vida, salvação, libertação, que possamos ser impactados pelo Teu amor, Senhor, amor santo e puro, aquele amor, Senhor, que não foi por barganha, mas o amor puro e sofredor. Esse é o Teu amor pela humanidade, Pai, e por esta pessoa que está me ouvindo. Ô Espírito Santo, entre agora no coração desta mãe, desta jovem, deste pai. Senhor, eu oro, Senhor, agora por todos, Senhor,
pelos pais, pelas mães, Pai, nesse dia tão especial, Pai, que o Senhor possa alcançar vidas, trazendo, restaurando, libertando. Ô Espírito Santo, toca agora, Jesus, na vida desta pessoa, entra com poder, Espírito Santo. Eu te peço agora, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja alcançada, seja livre, seja liberta pelo teu poder, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Se existe alguém sentindo dores, cansada, desanimada, humilhada, sem ânimo, que ela possa ser alcançada agora pelo teu amor, revigorada, curada, sarada, limpa, santificada, e que através, Senhor, agora desta oração, Senhor, a vida dela seja transformada e a paz venha reinar, o teu amor venha reinar nesta casa, nesta família, neste ambiente, e onde esta pessoa chegar, Senhor, que haja paz, que o teu amor, Senhor, as tuas bênçãos possam alcançar esta vida. Ô Espírito Santo, entra sarando, curando, libertando, trazendo vida e salvação. E onde existir, Senhor, pessoas desanimadas, doentes, cansadas, oprimidas, endividadas, Pai, sem alegria, que elas possam ser alcançadas agora pelo teu amor. O amor, Senhor, que cura, que salva, que liberta, que transforma. O amor puro e santo. Aquele amor, Senhor, que veio dos céus, Pai, por os pecadores, Pai, que somos nós, mas fomos sarados e curados, Pai. Isso mesmo, pelas tuas pisaduras, Senhor. O teu sofrimento, Senhor, foi gesto de amor pela humanidade. E aqui nós estamos, Senhor, sendo, Senhor, alcançados por ti, Senhor. E te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Seja abençoado. Receba de Deus agora a bênção, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.